Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 5 de novembro de 2023, amém? São exatamente mais ou menos as 11h10 e eu venho aqui dividir mais uma das minhas experiências que eu tenho com Deus junto ao Espírito Santo, amém? E eu queria falar para os meus irmãos que esse canal aqui, quem me deu foi o Espírito Santo de Deus. Eu não sou YouTube, eu não venho aqui para me poder ganhar dinheiro, mas o intuito desse canal aqui é para que alguns que estão dentro da igreja venham analisar a maneira que está vivendo, venha se arrepender dos seus pecados e venha ter uma mudança de vida. Amém? Então eu queria falar para os meus irmãos que o Espírito Santo, quando me deu este canal, falou que ia me dar um canal, ele falou comigo da seguinte forma: tudo que eu te revelar, tu mostra que está escrito, porque a teologia não ensina e muitos estão pregando e não provam nas escrituras. Então é obrigação minha provar na Bíblia, contar a experiência junto com Deus, junto com o Espírito Santo, e a partir daí que Deus possa operar, o Espírito Santo possa operar poderosamente no seu coração, para que você possa se arrepender dos seus pecados e vir ter um encontro com Deus verdadeiramente. Amém? Então, no dia 13 de agosto, começou assim da seguinte forma. Teve um casal que veio aqui e pediu se a gente podia orar por eles. Então eu falei, hoje não, mas eu vou entrar em oração pela vida de vocês e logo após eu estarei indo até a casa de vocês para a gente poder estar orando. Aí no dia 13 de agosto, eu comecei a entrar em oração com a minha esposa. Quando foi de madrugada, eu escutei uma voz me chamando, que era como se fosse um imã, que me tirava tudo do meu corpo, arrancava a minha camisa. E eu percebi que aquilo ali era a voz do mundo, a voz de Satanás, me chamando para que eu pudesse andar igual o mundo anda, porque eu não ando fora da doutrina. A doutrina que o Espírito Santo me deu para que eu pudesse lidar com alguns espíritos, alguns demônios, foi que eu não andasse mais sem camisa e nem sem calça. Porque existe espírito hoje na terra que não é de qualquer maneira que se manda eles embora. Não existe, existe algumas enfermidades na terra que só vão ser curadas devido ao seu compromisso para com Deus. Existe alguma coisa que Deus vai fazer, alguma maravilha, algum prodígio, que Deus só vai operar ele de acordo com o seu compromisso com ele, de acordo com a sua separação. Amém? Então aquela voz me chamava e eu ia, não entrava em oração, começava pedindo a Deus. Eu entendi que aquilo era a voz do mundo, a voz de Satanás. Amém? Aí Deus foi e me deu uma palavra em 1 Reis, capítulo 14, versículo 22, da seguinte forma: e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeram aborreceram-no, mais que todos os seus pais, porque também eles edificaram altares, estátuas e imagens dos bosques, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. E havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram como todas as abominações das nações, que o Senhor tinha lançado na sua possessão diante dos filhos de Israel. Você vê que a Bíblia está falando de pessoas que estão dentro da obra, profanam o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Por que o Espírito Santo me deu aquela visão, o mundo me chamando, a minha camisa saindo do corpo, as minhas vestes ficando de qualquer maneira? Isso para trazer escândalo, para profanar as coisas santas do Senhor. Então o título desse vídeo vai ser a revelação da estrela de 32 pontas. Tirai os rapazes escandalosos, a prostituição sagrada. Amém? Quantos pastores hoje não têm autoridade
para repreender seus filhos, para repreender suas mulheres? Quantos pastores não têm autoridade e não quer repreender pessoas que estão dentro da casa de Deus, que lá muitas das vezes usam a roupa decente, mas na rua bota a polpa de fora? Quantas pessoas estão lá dentro de terno e gravata e quando está longe dos olhos do pastor estão andando sem camisa, de camiseta, de qualquer forma? Estão frequentando lugares que não cabe o cristão estar, se não for para levar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então aqui, Deus também me deu, para me poder falar para o casal, que nós fomos lá orar, Deus tinha me dado essa palavra. Aí Deus me deu também no capítulo 15 de 1 Reis, versículo 11, ó. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como também seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, até Maaca, sua mãe, removeu, para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Zerá. Também Asa desfez o ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro. Nós vemos aqui que a Bíblia está falando de pessoas que não estão longe, de pessoas que estavam perto, daqueles que foram levantados por Deus para poder guiar o povo segundo a vontade do Senhor. Aí eu queria dizer aqui para os meus irmãos, esses dias eu vim aqui na estrada, um conhecido meu me parou, batemos um pouquinho de papo, ele veio me contar que teve uma confusão no bar ali, que o rapaz pegou o outro e enforcou, que o olho do rapaz quase virou. Se não chega a viatura, esse rapaz tinha acontecido algo pior, podia até vir a morrer. Então, naquele momento, eu escutei aquilo e virei para ele e falei, por isso que eu não paro nesses lugares, não tenho desejo nenhum de parar nesses lugares, eu passo direto quando eu vejo essas coisas. Aí tá. Quando eu cheguei em casa, mais ou menos à noite, às 7 horas, eu estou escutando um testemunho. Nisso que eu estou escutando os testemunhos, eu vi como atravessou algo sobre a minha parede, como se fosse uma pedra. Bateu no meu dedo, na tela do celular e caiu. Quando eu olhei uma semente, como se fosse uma semente de feijão, só que desse tamanho. E sumiu assim, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Nisso que ela sumiu, quando foi de madrugada, eu tive várias visões com homicídio, com prostituição, com acidente de carro. Aí eu levantei, fui orar e entendi o discernimento que eu tive daquela semente, que aquilo é a semente que o inimigo ele lança quando o homem está dormindo. Mas eu também tive o discernimento que no momento que eu parei para ouvir aquelas palavras de briga, de confusão, aquilo ali é a semente que Satanás lança nos ouvidos do homem até chegar ao coração. Amém? Então, por isso que o próprio Senhor Jesus ele falou acerca da parábola. Mestre, plantar uma semente que não foi o Senhor. Plantar o joio junto com o trigo. E Jesus Cristo falou o quê? Deixe que os dois cresçam junto, para que no dia da ceifa recolhei o trigo, guardai no celeiro, mas o joio amarrai e lançai no fogo. Amém? Então, muitas pessoas estão dentro da igreja que traz escândalo, profana o santuário de Deus, porque ali dentro eles são uma coisa e fora dali eles andam conforme o mundo lhe conduz. Amém? Então aqui em 2 Reis, olha o que a palavra diz aqui, ó. 2 Reis 23, do versículo 6, ó. Também tirou da casa do seu ídolo do bosque, levando para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e desfez o pó, lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo de Israel, e também derrubou a casa dos rapazes escandalosos, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam tendas. Você vê aqui que até o trabalho das mulheres, que trazia escândalo, que profanava o templo, o trabalho delas fabricar, delas ganhar o dinheiro delas.
era reprovado diante de Deus. Quantos pastores estão igual o profeta velho, que estava perto de Jeroboão, mas não teve autoridade para lá repreender o pecado de idolatria de Jeroboão. Mas o dia que apareceu um que Deus enviou lá o profeta novo, que clamou contra o altar, que o altar se fendeu, e que o rei falou assim, ó, prenda-o. A mão dele secou, e ele teve que orar para Deus restituir a mão de Jeroboão. Mas ele foi pedra de tropeço para a vida do profeta novo. Quantos pastores hoje são pedra de tropeço para o povo de Deus e para aquele que Deus tem levantado para exortar, para falar a verdade, para dizer que não está agradando ao Espírito de Deus, e eles dizem que isso não tem nada a ver, que é uso e costume. Na verdade, meus irmãos, eles não estão preparando a alma dessas pessoas para subir para o reino de Deus, mas muitas das vezes eles estão sendo tropeço, igual o profeta velho foi para o profeta novo, que fez ele comer e beber através de uma mentira. E ele comeu e bebeu, um leão saiu do bosque e matou em cima da mula ao qual ele tinha ido, porque até a comida e a bebida dali era reprovado por Deus por causa da idolatria do povo. Por isso que o título desse vídeo vai ser A Revelação da Estrela, de 32 pontas. Tirai os rapazes escandalosos, a prostituição sagrada. Quantos estão, aleluia, glória a Deus, na prostituição sagrada? Dentro do templo é uma coisa, em casa andam segundo outro espírito. Quantos dentro do templo é uma coisa, na rua, longe dos olhos do pastor, dos irmãos da igreja, andam segundo outro espírito. Amém? Então aqui, Deus depois me deu uma visão. Eu estava lá no terreno trabalhando, uma outra mentira que Satanás tem inventado aí, acerca do gato preto. Eu estava trabalhando lá na minha obra e de repente quando eu olhei assim perto do meu pé, do pé da minha esposa, eu vi um gato, que o semblante da cara dele era como se fosse uma coruja. Eu olhei aqui e falei ali, quando eu falei ali, sumiu diante dos meus olhos. A partir dali, meus irmãos, olha, aquele espírito, ele trouxe gente na rua querendo brigar comigo, minhas coisas começaram a quebrar. Aí você indo para o lado da magia, da feitiçaria, quantas pessoas têm acreditado que ter um gato preto dentro de casa é como se fosse ter um animal que absorve todas as energias negativas. Mais uma mentira de Satanás, mais uma superstição de Satanás, porque é um espírito que Satanás envia para criar confusão no meio da nossa vida. E depois, logo disso, o Espírito Santo foi e me deu uma visão e me mostrou quantas coisas Satanás cria no meu dia a dia para me atrapalhar, para que eu não venha dizer a verdade, aquilo que o Espírito Santo tem me revelado, para poder abrir os olhos daqueles que têm crido nos vídeos que eu tenho colocado no canal. Amém? Então, e logo depois disso, minha esposa entrou em oração aqui em casa. A minha esposa via a minha casa como se fosse envolvida por uma película de vidro fininha, e do lado de fora daquela película eu via uma bruxa e uma pombagira que chegava para tentar vir contra a minha casa quando tocava naquela película de vidro, por causa da cobertura espiritual que o Senhor tem sobre a nossa vida, por causa do compromisso ao qual a responsabilidade nós tomamos diante do Senhor. Mas mesmo assim, meus irmãos, vou falar para os meus irmãos aqui, Satanás não deixa de criar contenda, não deixa de criar confusão no nosso dia a dia, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas os que não crê já estão condenados. Mas aos que crerem
seguirão os sinais. E você pode reparar que todos os dias Jesus Cristo ele tem dado um sinal através de uma profecia, através de uma revelação, de uma cura, através de um demônio que a gente expulsa. Todos os dias Jesus Cristo ele tem, ele tem nos dado sinal. Amém? Aí quando foi esses dias eu estou aqui em casa, eu senti no coração à noite, falei, vamos brincar de gicana com as crianças? Aí as crianças, vamos. Aí comecei a perguntar quem foi o homem que foi para a cova dos leões, e ele respondia. Aí comecei a perguntar quantos dias Jesus morreu e ficou no seio da terra, por que que ele foi pregado na cruz do Calvário. Eu comecei a perguntar várias coisas da Bíblia, e as crianças brincando e respondendo. E quando foi de madrugada, o Espírito Santo veio, aquela voz bem suave, e falou comigo assim, você fez tudo direitinho e agradou ao Senhor. Aí você fala assim, meu irmão, mas como que você ouve a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus não é para qualquer um. Do mesmo jeito que o próprio Jesus falou, que eu conheço as minhas ovelhas e também sou conhecido delas, e elas ouvem a minha voz. Então, você vê que Jesus Cristo ele falou a respeito disso, que eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas, e elas conhecem a minha voz. Se tem uma coisa que o Espírito Santo me deu, é o dom de discernimento de espírito. Eu sei quando um pastor está cheio de Deus. Eu sei pela misericórdia de Deus quando tem uma missionária que está com a pombagira morando dentro dela. Mas sei também quando o diabo está atuando dentro da minha casa. Sei quando o diabo está atuando para criar confusão dentro da minha casa, no meu trabalho. Sei tudo isso porque o Espírito de Deus, pela misericórdia de Deus, ele tem nos guardado, tem nos revelado, tem estado conosco todos os dias. Aí no mais embaixo aqui, eu queria deixar uma palavra aqui, Salmo 15, do capítulo 1 ao 5. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Salmo 15. Olha o que a palavra diz para mim e para você, ó. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum oprório contra o seu próximo. Aqueles cujos olhos despreza o que é vil, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro à usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém, igreja? Isso aqui está sendo falado para mim que sou pastor, para você que é pastor, para você que é missionária. Se você tem levado a palavra de Deus com verdade, se você tem falado a palavra de Deus com exatidão, se você tem agradado a Deus da forma que o Espírito Santo tem te ordenado todos os dias, então você entrará no tabernáculo santo. Porque se não for dessa forma, nós cairemos naquilo que o Senhor Jesus falou. Que ele pregando para os fariseus, eles não criam em Jesus. E Jesus falou, por causa destas coisas, em verdade vos digo, que diante de vós adentrarão as prostitutas e os cobradores de impostos, que eram gente da pior espécie. Ó, meus irmãos, se é uma coisa triste de se ver, é naquele grande dia,
o traficante passar na minha frente, na tua frente, o feiticeiro, a prostituta, o ladrão, porque eu e você tivemos dentro da casa de Deus, tivemos tempo, o Espírito do Senhor revelou, exortou, e você continuou na incredulidade, na dureza de coração. Aí, chegando mais esses dias, o Espírito de Deus me deu outra revelação. Eu vi uma estrela, que ela tinha 4 pontas. As 4 pontas maior, o Espírito Santo me deu discernimento que representa 4 principados chefes. E as outras 4 pontas, que tinha assim, tinha 4 maior e 4 menor atravessadas no meio delas. Eram 4 chefes de legiões. E entre essas 8 pontas, as 4 maiores e as 4 menores, tinham mais 28 pontas menores, ao qual o Espírito Santo também me deu o discernimento, que as 4 pontas maiores representavam 4 principados nos 4 cantos da terra. E as 4 menores representavam mais 4 demônios comandados por esses principados. E as outras pontas, as outras 28 pontas menores, representavam legiões de demônios, que cada um daquelas 28 pontas comandavam legiões de demônios, de 6.000 demônios. Meus irmãos, vocês têm noção o que é isso? O que nós estamos lidando? Por isso que hoje, quando alguém prega a santidade, a das crianças aqui, me atrapalhando, olha o que a Bíblia diz em Salmos 15. Olha o que a palavra vai dizer para mim e para você. Ó. Salmo 15. Ó. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica justiça, fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum oprório contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém? Então nós vemos aqui que se eu creio nas visões, nas revelações, se eu creio naquilo que o Espírito Santo tem me exortado, se eu criei, me arrependi dos meus pecados, eu mudei de vida, eu tenho um lugar guardado para mim, junto com o Senhor, lá no seu reino de glória. Amém? Então, indo mais adiante aqui, eu queria falar com meus irmãos que cada passo que a gente dá, cada coisa que a gente faz para o Senhor não é em vão. Um dia eu estava com os problemas lá no serviço, lá, com umas certas perseguições, e aqui de casa eu entrei em oração com a minha família. No momento que eu entrei em oração, que a gente levantava a mão, Deus me revelava um demônio sendo repreendido lá no meu trabalho, onde eu trabalho em Búzios. E conforme eu ia repreendendo, aquele demônio derretia e parecia outra face, derretia e parecia outra face. E aquilo ali eu entendi que é o Espírito que faz o homem tratar o outro. Na frente ele é uma coisa, por trás é outra. Quem nunca viu isso dentro da igreja? Às vezes o irmão da paz do Senhor não gosta do irmão que ele deu paz do Senhor, faz fofoca, calunia. Isso não é o Espírito de Deus. É esse tipo de espírito que está atuando na sua vida. Por isso que o Salmo 15, ele fala: Senhor, quem habitará o seu tabernáculo santo? Aquele que não calunia, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele que não muda, mesmo com o seu prejuízo próprio, e aquele que despreza aquilo que é vil. O que é vil? Aquilo que é abominação
segundo a palavra de Deus, que é desprezado, que é condenado pela palavra. Amém? Então Deus me deu essa visão. Então por isso que tudo que o Senhor me dá, o Espírito Santo falou, tudo que eu te revelar, tu mostra que está escrito. E mais adiante, o Espírito de Deus me deu também acerca da estrela de 32 pontas, ao qual o Espírito Santo me levou, me mostrou, e eu via a estrela que tinha 32 pontas, e as pontas maior significa os 4 cantos do mundo, onde existe 4 principados com a hierarquia maior, e as pontas menor, que somando davam 8, significa 4 demônios de hierarquia menor. Mas as outras 28 pontas, que o Espírito Santo me revelou, são demônios, que tem sobre o comando dele legiões de 6.000 demônios. Isso é para você ver, meus irmãos, que nem tudo que nós vemos no mundo, de apetrecho, de simbolismo, nós devemos carregar para dentro da nossa casa. E logo depois o Espírito do Senhor, aquela voz veio suave no meu ouvido e falou assim, quem criou essas coisas foram os satanistas. E se você achar que isso é brincadeira, desde o princípio do mundo, que o mundo, nós entendemos que é mundo, nós vemos que Satanás separou os dele. Por isso que Deus deu em 1 Reis, capítulo 14, 1 Reis 15, acerca dos altares, das coisas consagradas, dos rapazes escandalosos, da prostituição sagrada. Por causa dessas coisas, são simbolismo, prática, maneira de vida, de falar, coisas que nós usamos no nosso dia a dia e carregamos para dentro da nossa casa, que é consagrada a deuses estranhos e é contrário à vontade do Senhor. Aí Deus foi e me deu também a palavra em Provérbios capítulo 20, versículo 7, da seguinte forma: o justo na sua sinceridade são bem-aventurados e serão seus filhos depois dele. Você vê que os justos na sua sinceridade são bem-aventurados e serão também os filhos deles depois dele. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Se por acaso ele desviar, um dia ele se lembrará e voltará lá. Isso é palavra, meus irmãos. Quando eu vivo a palavra de Deus, ela se cumpre tanto na minha vida como na vida dos meus filhos. Por isso que a Bíblia diz o quê? Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que essa profecia possa se cumprir na minha vida e na vida dos meus descendentes, dos meus filhos, eu tenho que cumprir a palavra de Deus na minha vida, crer nos testemunhos, na palavra, ter mudança de vida, não somente em fala, mas nas minhas vestiduras, nos lugares que eu frequento. Olha o que a palavra diz aqui, ó, no versículo 8 de Provérbios. Assentando o rei no trono do juízo, com os seus olhos, dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos diferentes, 2 espécies de medidas são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Até as crianças se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e é reta. E ouvindo o que ouve, o olho que vê, o Senhor fez ambos. Não ames o sono, para que não empobreça. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Quando a Bíblia diz, abre os teus olhos e te fartarás de pão, o pão que ele está dizendo é esse pão espiritual aqui, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Então você vê que 2 pesos e 2 medidas diante do Senhor é abominável. Eu não posso ser uma coisa na igreja e em casa eu sou outra. Eu não posso estar de terno e gravata na igreja e de madrugada eu durmo de cuequinha. Eu não posso ser uma benção na igreja, profetizar, quem é missionária, e em casa a missionária dorme com a sua peça íntima semi-nua. Quando você dorme semi-nua,
Por isso que a Bíblia diz, dormindo o homem, veio o inimigo e plantou outra semente. Por isso que nós vamos, aleluia, glória a Deus, ver tantas as coisas acontecer no meio da igreja, porque o povo, por um momento de sono, eles abandonam a palavra de Deus e entram em tentação. Porque o próprio Jesus, ele nos deu exemplo disso. Quando ele foi ao monte do Getsêmani orar, ao qual apareceu Elias e Moisés, que ele ali orando, Jesus Cristo começou a sentir a negatividade, o que está no mundo, que é tão maligno sobre ele, que ele começou a orar, que o suor dele se misturou com o sangue. E voltando ele para os seus discípulos, o encontraram dormindo. E ali Jesus girou para eles, não pode vigiar nem por um minuto, mas porque os olhos deles estavam pesados. Quando a Bíblia diz que os olhos estavam pesados, meus irmãos, não é por causa do cansaço do corpo, mas era por causa do peso, da negatividade que estava ali sobre eles. E nós podemos ver que devido àquilo ali, no momento que os discípulos dele veio sobre Jesus tudo que a palavra estava determinado, a maioria deles abandonaram Jesus. E o primeiro deles que estavam junto com Cristo, que Jesus Cristo falou, em verdade vos digo, que hoje mesmo tu, Pedro, me negará 3 vezes. Pedro negou a Jesus, porque a tentação veio e Pedro não vigiou. Mas saindo Pedro dali, ele se arrependeu, chorou amargamente. Amém, igreja? Então, aí logo após isso, depois Deus também me revelou uma serpente. E ali Deus me revelou aquela serpente e me deu discernimento daquela serpente. A mesma cobra que lá na Indonésia o povo canta com a prática para poder encantar ela. A mesma cobra, o mesmo espírito que hoje tem colocado aí para fora na mente de alguns pastores, por causa daquela passagem de Atos dos Apóstolos de Paulo, onde Paulo, saindo de um naufrágio, chegando à ilha de Malta, sai uma víbora e ele começa a brincar, botando ela no fogo e ela morde a Paulo. E os nativos daquele lugar esperavam que Paulo caísse para trás e viesse a morrer. Amém? E o diabo ainda consegue enganar eles através dessa passagem da Bíblia, da vida de Paulo, para que eles façam um culto com a cobra venenosa pendurada no pescoço, onde já houve alguns acidentes por aí e quantos pastores vieram a óbito. Sabe por causa de quê? Por não ter abrido os olhos e ter se alimentado da palavra. Porque se nós formos em Marcos capítulo 4, na tentação do deserto, o diabo a todo momento queria que Jesus saísse fora da palavra de Deus. Mandou que Jesus transformasse a pedra em pão. Mandou que Jesus se lançasse do pináculo, que Deus ia dar ordem aos seus anjos para pegar Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo falou? Está escrito, Satanás, que nem só o quê? De pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca do Senhor. Está escrito, Satanás, que não o quê? Tentarás o Senhor teu Deus. E quantas pessoas por não conhecer as Escrituras, quantas pessoas por estar dormindo, quantas pessoas por dar ouvido à voz do mundo, quantos pastores por não ensinar as suas ovelhas, não ter um discernimento espiritual, perderam a comunhão com Deus, eles estão sobre a sua vida com 2 pesos e 2 medidas, coisa que é abominável aos olhos do Senhor. Amém? E aqui que Deus possa abrir a tua mente poderosamente, que o Espírito do Senhor
possa repousar sobre a tua casa, sobre a tua família, e que tudo aquilo, todas as promessas da palavra possam vir sobre a sua vida através da obediência, da nova aliança que nós temos com Deus, com a carne e o sangue de Jesus Cristo, sem esquecer que o que as Escrituras manda é para o bem-estar da nossa vida. É o que eu profetizo isso sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.